Wellington, o tutor que está sempre ali comigo, né, Wellington, querido? Boa noite, Graciela. Boa Tudo jóia? noite, joia. Tem mais algum tutor juntinho aí? Que eu vejo o Wellington, estou em contato com ele Bem, sempre. Alexandre, estou aqui. Ei, Tudo querida, bem? bem-vinda, tudo bem? Que bom te ver aí também. Bem-vinda, olha que beleza. Pessoal, então vamos, né? Como a gente já começou, mas vamos começar do começo mesmo agora. Vamos falar. Nós estamos aí, né, com a disciplina de educação de surdos. Tivemos uma primeira aula e agora estamos na segunda. Hoje nós temos um monte de coisa para conversar, né? E é de extrema importância a gente refletir sobre essas metodologias que são usadas, pensar nas que foram usadas, não que não usam mais, mas que ainda está presente aí um pouquinho, né, desses métodos que são usados na educação de surdos. Vamos falar um pouquinho de lei, muito pouco, porque as leis elas precisam ser lidas, né, para a gente compreender. Vamos falar um pouquinho de cultura. E para começar mesmo, não vou nem projetar o PowerPoint, o slide ainda. Eu quero mostrar para vocês um vídeo. Ele tem legenda, ok? Isaac, para a nossa alegria. Nossa alegria. Ele tem legenda, mas mesmo porque também é um vídeo norte-americano, então necessita realmente da legenda. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, tá? Aí tem muita gente que vai achar que não tem nada a ver com nada Costa, mas vamos lá, tem sim, a gente vai pensar um pouquinho sobre ele. É, Vou projetar aqui o vídeo, deixa eu achar ele. Aqui, ó. Aí, o Wellington, a Leidiane, se vocês puderem me dizer se está aparecendo, tá dando para vocês verem? Para mim tá aparecendo. Tá aparecendo a Sim, está tela aparecendo toda? sim. Tá aparecendo a tela Sim. toda? Ah, beleza. Então vamos lá, colocar o vídeo para vocês verem. Oi, Isaac, você está precisando de mim? Não? Beleza. Só para ficar em destaque. Tá, beleza. Mas tá tranquilo? Você quer sinalizar o vídeo? Eu acho que eu não vou conseguir ler e sinalizar. Isso, então eu acho que é tranquilo o vídeo, tá? Por favor, pode ficar à vontade e deixar eles assistir.
Isso aí, pessoal, vamos lá? Tá todo mundo aí agora, né? Então vamos. Esse vídeo, como vocês puderam ver, é do Dia das Mães. É uma homenagem para as mães. Então aqui eu homenageio as mães, a mim, que sou mãe. Mas brincadeiras à parte, não é isso, né? É sim, o vídeo é em homenagem ao Dia das Mães. O que eu queria que vocês, né, que a gente pudesse perceber de acordo com esse vídeo, é que eles compram um óculos, certo? Que é chamado de óculos. É verdade, Mariane, merecemos mesmo. Mas também dou aí os parabéns aos papais também, que são muito importantes para a gente também. E aí, olha para vocês verem, nesse vídeo eles compraram um óculos, que é um óculos de mãe. A partir da hora que eles colocaram o óculos, eles começaram a ver, não da perspectiva de pai, mas começaram a ver da perspectiva de mãe, né? E assim, claro que eles florearam, né? Colocaram tanta coisa ali, eu me emociono toda vez que eu vejo esse vídeo. Mas o que que acontece? A gente eles começaram a ter uma nova visão. Eles entraram num mundo que não era o mundo deles, né? Que é o mundo de ser mãe. Ser mãe é diferente de ser pai, por isso que existe o pai, por isso que existe mãe. Mas a gente tem pessoas que fazem papel de mãe, tem pai que faz papel de mãe, eu sei disso. Mas é um mundo diferente. E eles pegaram esse óculos, compraram, toda vez que eles colocavam um óculos, eles olhavam além daquilo que eles já estavam acostumados a vivenciar. E de acordo com a nossa aqui, o nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa de hoje, esse vídeo se encaixa direitinho. Porque quando a gente está ali fora de um contexto, a gente tem a nossa visão de ouvinte. Sim, Tiago, ajuda no pode, verdade, mas nós, mamães, agradecemos muito vocês, papais. Viu? Eu agradeço muito o meu esposo e o meu pai em si. E aí, o que que acontece? Quando a gente está de fora, a gente tem uma visão. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem aquela empatia, a gente tem uma nova visão. E a nossa conversa hoje é uma conversa de gente que pode não, que simplesmente pode não estar de fora. A gente pode estar de dentro. E pela convivência, conhecendo o sujeito surdo, eu gosto de brincar quando eu mostro esse vídeo, eu gosto de brincar e falo que a gente vai colocar um óculos de surdo. Ou não necessariamente um surdo. Se a gente viu ali um monte de identidades, de cultura, né? Ali, diferente, identidade surda, identidade híbrida, flutuante. A gente tem várias, né? Identidades que a gente vai pensar e nós vamos vê-las aqui, mas vocês já devem ter lido, né, o material. Vocês viram 2 filmes, né, um documentário, um filme que mostra muito isso, né, quando a pessoa se insere em algo, ela começa a tomar aquilo, né, como ter uma nova visão, uma nova perspectiva. Então esse vídeo que eu passei para vocês, a gente vai conseguir, depois a gente retoma ele, não no caso de óculos de mãe, mas num caso de óculos de surdo. A gente precisa agora imergir mesmo, a gente precisa entrar nesse mundo para que a gente possa entender o que que acontece, ou pelo menos tentar entender. E eu já quero deixar aqui claro que eu não tenho lugar de fala enquanto surda, porque eu não sou surda, né? Mas, assim, eu gostaria de deixar para vocês que a gente, pela convivência que a gente tem com o surdo, pelos estudos, pelas pesquisas, a gente tem um feedback muito interessante dos surdos. Então, esse vídeo que nós passamos, a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho melhor dele, né? A gente vai relacionar com a nossa, com a nossa temática. Por quê, gente? Olha aqui, quando a gente fala de modelos educacionais na educação de surdo, modelos educacionais, quando a gente olha esses modelos, né, até chegar aqui, a gente vai ver muito a opinião do ouvinte e não respeitando a fala do surdo, ou seja, a opinião dele. A gente vai ver que durante muito tempo, até hoje, existem pessoas que organizam a educação, que organizam os parâmetros, que organizam os modelos educacionais, e eles estão num lugar de assistir. Um lugar onde que eu olho e o que eu acho que é bom é o que eu vou colocar.
E enquanto ouvinte, o que eu acho que é bom, necessariamente pode não ser bom para a pessoa surda. Então, a gente vai ver vários modelos que foram colocados pelos ouvintes e que não foram bons, né? E que deram, assim, muito prejuízo durante muito tempo em relação à educação de surdos. A gente tem, né? O primeiro que a gente vai destacar aí, de acordo, inclusive, com o nosso conteúdo, é o oralismo. O oralismo, gente, ele surgiu. Por quê? Quando na nossa primeira aula, nós falamos do Congresso em Milão, né? Congresso em Milão, 1880. E lá aconteceu o seguinte, que vocês viram, né? Aconteceu a quebra não usar a língua de sinais, a proibição mesmo. E a partir daquele momento, dentro da área da educação, o foco principal seria o oralismo, ou seja, a única possibilidade de comunicação, a única possibilidade de ensinar o surdo seria através da oralidade, da língua, entre aspas, utilizada pelos ouvintes. Então, o oralismo, ele se destaca, alguns destaques que a gente pode fazer em relação ao oralismo, né, que a gente pode, assim, pensar sobre ele, são várias características, tá, gente? Vários aspectos. Eu peguei aqui alguns para que a gente pudesse compreender o oralismo. O oralismo, ele não tem fim, ele não teve um fim. Se você acha que o oralismo lá, né, que começou em 1880, ele acabou 100 anos depois, que a gente vai ver que ele perdurou 100 anos, ele não acabou, na verdade, porque o oralismo, ele permanece até hoje. Eu comentei com vocês, né, na nossa primeira aula, que eu trabalho em uma escola bilíngue de surdos, né, uma escola que nós atendemos alunos surdos, da educação infantil até o 9º ano. Pós-9º ano, eles vão para a educação inclusiva. E a gente tem aqui, a cidade de Divinópolis, a gente tem 240 mil habitantes. Nós temos, assim, numa pesquisa pela Secretaria de Trânsito de Divinópolis, foi o único lugar que a gente conseguiu, né? Na época que eu estava fazendo meu mestrado, e depois até no doutorado eu fiz uma pesquisa para ver quantos habitantes de Divinópolis que têm deficiência auditiva. E aí não conseguimos separar quem são os surdos e as pessoas com deficiência auditiva. Na cidade de Divinópolis, nós temos, assim, registrados 650 pessoas com deficiência auditiva. A nossa escola hoje atende alunos surdos, nós temos na faixa de 52 alunos. E o ano que vem ainda tem alunos para região. Por exemplo, a cidade próxima, como nós temos Nova Serrana, que dá 40 minutos de distância que os alunos vêm. A Prefeitura de Nova Serrana fornece o transporte. Nós temos Cajuru, que é uma cidade próxima, bem próxima. A gente tem Igaratinga, que não é tão próxima assim, é na faixa de quase 1 hora de viagem que os alunos têm para chegar até a escola. É uma escola que atende... E por que eu estou falando dela? Porque a gente tem, dentro de Divinópolis, a gente tem pais que acreditam no oralismo e não acreditam no bilinguismo, não acreditam na educação bilíngue. A gente tem escolas inclusivas aqui em Divinópolis de alunos da educação infantil, pasmem. Você tem dentro da cidade, você tem uma escola bilíngue de surdos, que é uma das poucas no Brasil, e a família não aceita a educação bilíngue e vai para o oralismo. E grande parte da influência do oralismo vem da área medicalizada ou da área da saúde. Por quê? O oralismo, gente, ela preza pela oralidade e pela leitura labial. E esse é chamado hoje em dia de modelo clínico, que enfatiza a perda. A área da saúde, gente, não são todos, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou colocando todo mundo no mesmo balaio, não. A gente tem profissionais da área da saúde, nós temos enfermeiros, a gente tem médicos, nós temos fonoaudiólogos, a gente tem uma gama de profissionais que acreditam que o surdo é necessário ele aprender a língua de sinais, porque é uma língua natural, mas a gente tem a maioria que vai dizer para a família, quando nasce um bebê surdo, que aqui, olha, seu filho é surdo. Aí já vem um impacto, né? Porque hoje em dia a gente tem
já tem um tempinho que a gente tem um teste da orelhinha, que rapidamente a gente fica sabendo se o bebê é surdo ou não. Ou aquela criança ficou surda depois de nasceu ouvinte e ficou surda depois, aí vem os profissionais da área da saúde e vira para a família e fala, olha, seu filho ficou surdo ou ele agora ele nasceu surdo, e aí tem o impacto da família, e aí vem a área da saúde e fala o seguinte, como eu disse, não são todos, a grande maioria vira e fala assim, aqui tá faltando algo nesse menino ou nessa menina. Falta algo, mas aqui nós vamos tentar sanar essa falta. E essa falta pode ser sanada com o quê? Com o aparelho auditivo, com a cirurgia do implante coclear, com a terapia de fala. A gente pode também pensar ali no treinamento para fazer leitura labial. Você vai levar o seu filho para o fonoaudiólogo agora toda semana, ou se você pudesse levar pelo menos 2 vezes por semana, ele vai se tornar uma pessoa normal, como qualquer uma outra. E aí a família, e aí a palavra normal nos deixa muito inquietos, porque existe alguém normal nesse mundo? Não sei, né? Mas assim, ele quer que aquela criança ela se torne um ouvinte. Só que às vezes ele não consegue se tornar um ouvinte. E aí o oralismo ele prega isso. E dentro da educação, hoje em dia, né? Dentro da educação, quando a gente vai falar um pouco ali da educação inclusiva, o oralismo está presente. Por que o oralismo está presente? Porque todo o material, tudo que envolve a escola inclusiva é pensada no ouvinte. Inclusive, a língua oral é a língua que é de uso do cotidiano. Então, se não fosse considerado o oralismo, não seria a língua primordial, a língua portuguesa, mas é porque é a língua da maioria. Então, o oralismo, gente, desde 1880, que a gente tem essa marca, né, do Congresso em Milão, do Congresso de Milão, língua de sinais foi banida e veio ali o oralismo, a gente tem que a defesa da comunicação ideal é através exclusivamente da fala oral, ou seja, da língua oral. Aqui no caso, né, do nosso país, a pessoa surda ela tem que usar o português oral para se comunicar. Não é só o português escrito, ele tem que oralizar, fazer uma boa leitura labial. Agora, isso é importante a gente enfatizar isso, por quê? Porque o surdo é surdo, por isso que ele não aprende a oralizar tão bem. É uma falácia. Por quê? Gente, a oralidade, né, a leitura labial, a compreensão, né, a oralidade, o surdo utilizar da língua oral com a fala oral, vai depender muito, eu acredito muito, que é na habilidade da pessoa. Por que eu estou falando isso? Aqui em Divinópolis, né, eu trabalho lá na Escola A Vida, na Escola de Surdos, na Escola para Surdos, de surdos, já há 24 anos. E a gente vê, tem alunos que, ao nascer, a família descobriu que já era surda, eles pegavam os filhos e já encaminhavam para os fonos, e faziam tratamento com fonos anos e anos e anos, e eles não têm uma boa leitura labial e não têm uma boa oralidade. Agora, em contrapartida, já teve alunos que nasceram surdos, e só tinha contato com o fonoaudiólogo dentro da Escola à Vida, que era uma vez por semana, durante 20 minutos, e eles desenvolviam a oralidade maravilhosamente bem e uma leitura labial boa. Então, eu acredito que seja mais da habilidade de cada um. Mas, enfim, nem vou entrar nesse mérito, porque nem é meu mérito mesmo, né, entrar nessa questão. Mas, então, o oralismo, na filosofia, ou quando a gente vai falar de oralismo, a língua oral é que deve ser a língua de instrução. E enquanto o ouvinte o surdo tem que alcançar a normalidade, ele tem o máximo que ele tem que fazer, se esforçar para fazer essa leitura labial e fazer a pronúncia da língua portuguesa, no nosso caso. E aí vem para substituir
o oralismo, a comunicação total. Gente, interessante isso, né? A comunicação total é uma mistura de coisas. Eles chegaram à conclusão, né, na época, aqui, o oralismo não está dando certo, mas também a gente não vai banir o oralismo, porque lembra que foi uma escolha importantíssima o oralismo. Aí vem a comunicação total. O próprio nome já diz, é um total, ou seja, você pode usar o que você tiver em mãos, o que você quiser, para que a comunicação aconteça entre você e o surdo, entre eu e o surdo, entre as pessoas surdas e nós. E aí, essa variedade de modos linguísticos pode incluir muitas coisas. A gente pode incluir gestos espontâneos, gestos soltos. Vou falar, vocês vão ter essa parte na Libras 1 e na próxima disciplina que vem aí de linguística, vocês também vão falar um pouquinho sobre isso. A língua de sinais, ela não é gestos soltos. Beleza, grande parte das pessoas que estão aqui sabem disso, né? Não são gestos soltos. Mas na comunicação total, quando eu faço assim, coração, né? Eu gesto você, coração você. É um gesto utilizado pela comunidade ouvinte, né? Nós ouvintes, nós usamos. O surdo, se eu fizer para ele, fizer eu, coração, você, fizer um coraçãozinho aí, ele vai entender que é uma forma de carinho, que eu amo, né? Que eu o amo, que eu gosto. Só que isso não é um sinal da língua de sinais. Oi, Nath. Beijos para tu. Vou te ver. Beijo. E aí nós temos que a comunicação total faz isso, te permite usar de gestos para atingir o surdo, para chegar até o surdo. Tá. É proibido? Não. Não é proibido, não. Nós utilizamos de gestos. Dentro da língua de sinais, a gente pode utilizar de gestos. Por exemplo, quando eu falo assim, um coração partido, aí eu faço o coração que quebra assim, né? Isso é um gesto, isso aqui não é um sinal da língua de sinais. Mas para tornar mais poético, para ficar mais inteligível, eu pego e uso esse gesto assim. Mas existem outros, né? Existem gestos que eu posso criar para que chegue até o surdo. Essa é uma filosofia da comunicação total, o que não encaixa na língua brasileira de sinais, o que não encaixa na comunicação. Imagina se cada um de nós utilizássemos de gestos espontâneos que eu criei para fazer uma frase para que o surdo me entenda. E aí, quando ele chega para outra pessoa, ele vai criar outros gestos, aí vai virar um angu, né? O que acontece? Vai virar uma mistura, que não é nem língua de sinais, não é gesto, não é nada, é uma criação própria. Além dos gestos espontâneos, pode ser também utilizado a língua de sinais em si, a oralidade, a escrita, imagem, o alfabeto manual. Eu posso usar também da leitura labial. Eu posso usar, assim, vários tipos de artefatos para que chegue até o surdo. E aqui, né, resumidamente, a gente tem, dentro da comunicação total, tem-se que foi ali criado mesmo, né, em 1960, ali na década de 60, a gente tem a comunicação total bombando, falando ali, tentando substituir a oralidade, o oralismo, mas ele também aceita, porque ele tem resíduo do oralismo. Então, é permitido a língua de sinais, a língua oral, gesto solto, a fala oral, leitura labial, alfabeto manual, o escrito, a dança, o ritmo, tambor. Então, é utilizado qualquer artefato para que chegue até o surdo. Só que viu que não era bom. E daí, gente, da comunicação total, é que surge o bimodalismo. O que é bimodalismo? Bi, nós sabemos que são dois. E o que é modalismo? É a modalidade da língua. O que acontece? Nós temos uma língua oral, auditiva, que é, no nosso caso, eu vou me referir à língua portuguesa, tá? Me entendo que a gente está falando do Brasil, por isso que eu vou me referir à língua portuguesa. A gente tem a língua portuguesa, que ela é 100% oral, auditiva, mas que ela também é escrita, mas é escrita em grande parte dela é baseada na fonologia e da fonética da língua portuguesa, que é a língua oral,
É uma modalidade diferente da modalidade da língua de sinais, que não é oral auditiva, ela é visual, espacial, motora. Então, nós temos duas modalidades diferentes, portanto, nós temos gramáticas diferentes. Por isso que o modalismo, hoje, né, a gente conhece muito enquanto português sinalizado, é quando você pega uma palavra da língua portuguesa e pega um sinal, um vocabulário daquela palavra que você conhece e faz ali literalmente a transmutação ou a tradução ou a interpretação literal. A gente sabe que isso não funciona. Por mais que exista uma interpretação literal, em algumas vezes a gente pode utilizar dessa interpretação literal, né? Que ela faz parte do ato tradutório interpretativo de uma língua para outra, mas se você fizer o tempo inteiro o português sinalizado, você não está fazendo nem a língua de sinais, você está tendo perda com a gramática da língua de sinais e você está perdendo também com a gramática da língua portuguesa, que é a língua oral, porque são modalidades diferentes. Então, o bimodalismo, ele é isso, é o uso simultâneo de duas línguas. É quando a gente está ali sinalizando e oralizando ao mesmo tempo, né? Tem pessoas que têm essa habilidade tranquilo, facilmente. Eu estava lendo aquele livro Língua de Herança, né, da Ronice Miller, que fala dos codas. Existem codas, né, ouvintes filhos de pais surdos, que conseguem facilmente utilizar as duas línguas simultâneas, porque eles têm internalizado as duas culturas, mas ao mesmo tempo eles também têm que conhecer, né? Muitos deles estudam, fazem letras libras ou estudam a Libras, a parte linguística, estudam a língua portuguesa e conseguem fazer essa junção dessas duas línguas, oralizar, ou seja, fala oral ao mesmo tempo que está sinalizando. Mas a comunicação total, ela não deu certo. Ela não deu certo. E veio, né, substituir, porque não deu mesmo. Chegou uma época que eles colocavam nas escolas que utilizavam a comunicação total, eles gravavam vários vídeos das pessoas utilizando da comunicação total, dos professores utilizando da comunicação total em relação aos alunos surdos nas escolas. E eles filmavam e viram que não tinha entendimento em relação à língua de sinais e em relação à língua portuguesa, não encaixavam. Então, para o surdo compreender a comunicação total, ficava muito confuso para ele entender tanto a língua de sinais quanto a língua portuguesa ao mesmo tempo. No caso aqui, eu estou falando da língua portuguesa, mas esse estudo não foi feito no Brasil. Com certeza não foi feito no Brasil, mas eu não me lembro também em qual país que foi. Se não me engano, foi nos Estados Unidos, mas eu posso confirmar isso depois. Então, o que acontece? Não deu certo. Aí veio o bilinguismo. E aí, o que quer dizer ser bilíngue? Pessoal, vocês já pararam para pensar que o surdo, ele é bilíngue por necessidade? Porque uma coisa, aí eu vou retomar o nosso vídeo que nós vimos no inicinho, do óculos de mãe. Se ponha no lugar do surdo, aonde que todo lugar que você chega, as pessoas não utilizam da sua língua, certo? E aqui, pelo amor de Deus, não quero romantizar e nem criar um drama. É só para a gente colocar no lugar do outro e a gente tentar entender algumas coisas. Olha aqui, a gente tem aqui, eu, Graciele, por exemplo, eu pergunto aos meus alunos, né, na graduação, enquanto sala de aula, agora eu não estou falando de alunos surdos, não, estou falando dos ouvintes, na graduação. Eu pergunto para eles assim, quem aqui sabe inglês? Aí alguns, a grande parte levanta a mão. Aí eu pergunto, mas você aprendeu inglês para quê? Para ser bilíngue? Aí eles ficam olhando para mim e falam, não. Não, então tá. Então você aprendeu inglês por causa de quê? O que te motivou a aprender o inglês? Aí alguns me dizem, para mim, no joguinho, né? Nos joguinhos, a gente tem as regras em inglês, e para me jogar bem, né? E para me atender ali o comando, eu preciso saber inglês, então eu aprendi inglês por causa disso. Alguns falam, eu aprendi inglês porque minha mãe me obrigou a aprender inglês. E aí, a grande parte deles que sabem inglês, né, são fluentes,
E hoje em dia a gente tem um conceito de fluência, né, de bilíngue um pouco diferente, mas vamos lá. Eles são bilíngues ou eles sabem transitar por duas línguas ou três porque eles quiseram ou porque a mãe obrigou, mas depois eles gostaram do inglês. Agora, o surdo não é assim. Ele necessariamente ele tem que ser bilíngue. Pode fazer. Tem alguém com o áudio ligado. Ele desligou, beleza. E aí, o que acontece? Necessariamente, o surdo, ele precisa ser bilíngue, porque ele está num país em que ele é minoria linguística. E o bilinguismo, ele fala isso. O bilinguismo, olha, o surdo necessariamente precisa ter duas línguas. A primeira dela é a língua de sinais, que é uma língua considerada natural. E vem a segunda língua, no nosso caso, a língua portuguesa, que é considerada a segunda língua dele, que é a língua do nosso país. E aí o bilinguismo é uma proposta, né, que surgiu ali em 1970, então a gente pode ver que a comunicação total, 1960, 10 anos, pouco tempo depois, graças a Deus, veio o bilinguismo. E o bilinguismo, ele vem realmente para isso, considerar a língua de sinais como primeira língua e a língua oral, né, do país enquanto segunda língua. E atenção, é uma coisa importante isso, porque a grande maioria dos surdos, né, do nosso país, ou do mundo inteiro, a gente tem a grande parte dos surdos vem de famílias ouvintes. E aí, em contexto familiar, ele vai lidar com as duas línguas? Não, ele não vai lidar com as duas línguas, porque grande parte das famílias, pais ouvinte e mãe ouvinte, não sabem língua de sinais e não conversam com surdos em língua de sinais. A única oportunidade que ele tem, às vezes, de aprender língua de sinais é dentro das escolas, porque também os pais não têm nem noção que existe associação de surdos, que existe comunidade surda, que existe vídeos em língua de sinais. Às vezes, eles nem sabem que existe língua de sinais. E aí procura uma escola, entre aspas, bilíngue, para que ele tenha ali acesso à língua de sinais. Gente, isso acontece demais lá na nossa escola. E eu acredito que não seja um ato isolado, que a nossa escola ela tem 45 anos, na nossa escola, e ela sempre vivenciou isso e vivencia até hoje. A gente, toda quarta-feira na escola, a gente tem o curso de Libras gratuito para as famílias. E aí, família envolve pai, mãe, irmão, tio, filho de surdos, enfim. Tá aí, gratuitamente você pode ir lá e aprender a língua de sinais. A grande maioria não quer. E chega os nossos alunos ali, às vezes, numa atividade para casa de ciências, que ele pergunta para o pai e para a mãe não sabe comunicar com o filho ali, e aí deixa o dever de casa sem ser feito. E aí eu já tive casos de alunos chorando. Eu cheguei na sala, uma menina estava chorando, do 6º ano. Eu falei com ela assim, o que aconteceu? Né? Ela virou e falou assim, minha mãe não gosta de mim. Eu falei, como assim que sua mãe não gosta de você? Ela gosta, sim, com certeza. Aí ela disse, não, é que minha mãe, eu não fiz dever porque minha mãe não gosta de mim. Eu falei, nossa, mas essa desculpa eu desconheço. Primeira vez que eu ouço uma desculpa dessa. Ela, não. Aí ela foi, eu pensei, né? Não disse para ela isso. Mas ela estava me contando que ela tentou fazer o dever, não conseguiu, mostrou para a mãe dela simplesmente fez assim para ela sair, porque a mãe estava assistindo televisão. No outro dia de manhã, ela procurou a mãe de novo, a mãe falou assim, aqui, ó, não sei. E aí ela foi fazendo os gestos que a mãe foi fazendo. Não sei. Ainda fez o sinal assim, você é burra. E aí, o que acontece? Falta de comunicação dentro de casa. Então, o bilinguismo, gente, ele vai fazer parte, na grande maioria das vezes, dentro das escolas. Por isso que é um modelo educacional. Porque se fosse um modelo social, seria ótimo. Porque dentro da própria casa, você teria a língua de sinais e a língua portuguesa. Em contrapartida, a gente tem famílias também que incentivam. Tem algumas famílias lá da escola que, sabendo que a criança nasceu surda, já encaminhou para a escola. E
há muito tempo atrás, na Escola à Vida, a gente recebia aluno de 1 ano, 2 aninhos, de 3. E aí eles já tinham contato com o surdo adulto. E a família em casa começava a aprender língua de sinais e a família colocava as palavras em língua portuguesa, colavam palavras na cadeira, na televisão, palavra televisão. Aí a mãe fazia sinal televisão, e aí ele olhava a palavra T-E-L, e aí a mãe fazia T-E-L, aqui ó, televisão. Esse tipo de acesso às duas línguas, ele é muito importante. Mas o que a gente precisa deixar claro aqui, por favor, a primeira coisa que uma criança surda, ao entrar numa escola bilíngue, ou a primeira coisa que uma criança surda precisa, gente, é da língua de sinais. E aí, posteriormente, Piaget já dizia isso. Piaget e Vygotsky juntos, os dois ali, ó, falam a mesma coisa. Quando você tem uma língua materna, aqui eu nem vou usar a palavra materna, mas quando você tem uma língua natural bem estruturada, a segunda língua, a terceira, a quarta língua, ela vem naturalmente porque você tem uma primeira bem estruturada. Como que o surdo do Brasil vai aprender a língua portuguesa escrita se nem a língua de sinais, a família aceita a língua de sinais dentro do convívio familiar? Enfim, tem alunos da nossa escola que quando a gente fala assim, ó, é feriado, ou férias, eles acham ruim, eles falam, odeio férias. Aí a gente fala, que é isso, gente, férias é bom demais, feriado é bom demais. E eles falam, não, lá em casa ninguém conversa comigo. Gente, essa semana, segunda-feira, agora, eu virei para eles assim, gente, Natal tá chegando. Aí eu fiquei perguntando para ele, o que vocês vão fazer no Natal? O que você faz no Natal na sua família? 2 alunos virou e falou assim, eu acho Natal chato. Eu falei, tem gente que acha Natal chato mesmo. Não gosta do Natal. Não, eu não gosto do Natal porque minha família faz festa e fica todo mundo, ó, blá, 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 conversando e eu não entendo nada. Inclusive, eles fazem reza assim, ó, eles fazem oração ou reza, eu não entendo nada do que eles estão fazendo. Então, gente, tem aluno nosso do 6º ano que não sabe o significado do Natal, não sabe o significado de Páscoa. Então, o que acontece? É um prejuízo muito grande pela falta do acesso à língua de sinais. Mas o bilinguismo é isso. O bilinguismo, ele vem para colocar nessa questão de temos 2 línguas, mas a primeira a ser aprendida pela criança surda é a língua de sinais do país dela. E depois a gente vem com a língua portuguesa. Tudo bem. O sujeito em contato com outros sujeitos surdos, o bilinguismo vai dizer isso para a gente, ele vai favorecer nessa questão aí de que o surdo, ele precisa ter contato com o surdo adulto, né? O bilinguismo traz isso, contato com outros surdos. Tem um livro, né, da Karen Strobel que fala que é As Imagens do Outro, sobre a cultura surda. Ele é maravilhoso, ele é fininho assim. É maravilhoso quando ela descobre que existem outros surdos. A Karen fala no livro dela que ela chorava toda noite porque ela achava que ela ia morrer enquanto criança, porque ela nunca tinha visto um surdo adulto. E a gente lá na escola, a gente faz questão, a gente tem professor surdo lá na escola, adulto, uma mulher casada, tem filhos, tem carteira de motorista, tem formação, enfim, a gente tem adultos surdos e a gente leva adultos surdos também, incentiva o contato, a gente tem direto, né, o contato das crianças surdas da escola com os meninos do 9º ano, por exemplo. Então, é muito importante esse contato de surdo adulto com criança surda, principalmente para a criança surda ver que ela pode crescer, que ela pode tirar carteira, que ela pode estudar, ou não, que ela possa cuidar da casa dela, ou que ela pode fazer as escolhas que ela quiser. Então, o bilinguismo ele vem aí para dar uma nova roupagem, uma nova retomada. Agora a gente vai falar de um tema que é a pedagogia surda, mas que não se desvincula do bilinguismo. E o bilinguismo, gente, a pedagogia surda está dentro do bilinguismo, inclusive hoje, com a nomenclatura de educação bilíngue de surdos, né? Juntou-se o bilinguismo e a pedagogia surda e fez um pacote interessante
e criou-se a educação bilíngue de surdos. A pedagogia surda, ela vem falar da diferença, desse jeito surdo de ser. E isso é muito marcante, sabe, gente? Interessante isso. O surdo, ele tem a visão, ele tem orgulho de ser surdo, né? É o que a Perlin fala, a Gladys Perlin, ela fala o seguinte, o surdo com S maiúsculo. E vocês vão ver lá, né, a temática Orgulho Surdo, quem teve a oportunidade de ler o artigo que é o Deaf Breed, Orgulho Surdo, que o movimento hoje, né, de ser orgulho de ser surdo, a gente vai falar dele daqui a pouco, ele vai dizer sobre isso. Gente, eu tenho orgulho de ser surdo, e aqui nada me falta, é a sociedade que me torna deficiente. O surdo, ele tem falas interessantes dos nossos alunos ou de ex-alunos. Há 2 semanas, Graciele, acho que você caiu. gente, alguém me removeu. Caiu aqui pra gente. Na verdade, apareceu que alguém me removeu. Vocês Vai. acreditam nisso? Vamos lá, deixa eu retomar. Eu não sei se a gravação continua. Tá gravando. Tá Para mim tá gravando. parecendo que tá gravando. Beleza. Ótimo, obrigada, viu, gente? Vamos lá, deixa eu projetar aqui para vocês. Apareceu que alguém me removeu. Gente, não me remove, por favor, preciso aparecer para vocês. Tá Será que certo? a pessoa não foi fixar e acabou removendo? Pode Talvez, né? acontecer, viu, Wellington? Pode acontecer. Nesse time, isso tudo é possível. Pode É ter verdade. sido um engano, com certeza. É, Então, o surdo aqui, ele entende-se como diferente, não como pessoa com deficiência. Claro que ele é. Claro que ele tem uma deficiência auditiva, tudo bem, mas vai muito mais de encontro o que ele pensa sobre essa questão de ser surdo. Ah, eu sou surdo. Aqui, a falta de audição não me impede de fazer muitas coisas. Claro que são barreiras, mas não me impede. Eu estava dizendo para vocês, há 2 semanas atrás, eu fui interpretar uma surda, e ela disse, gente, a fala dela foi super interessante. Ela disse assim, aqui, eu nasci surda. Normal. Aí eu achei interessante ela falou assim, eu sou surda, eu nasci surda, normal. E eu sou surda, isso é normal. Para eles é normal ser surdo. Então, o que acontece? Essa pedagogia surda, ela vem realmente para falar desse olhar de diferença e não de deficiência, de falta de eficiência, né? Então, nós temos aqui uma cultura identitária, a pedagogia surda traz a cultura surda em evidência. Ela diz também da diferença que existe de identidades, né? Então, nós temos aqui que a pedagogia surda, ela vem com a finalidade de mostrar um novo caminho para a educação de surdo, né? Atendendo de forma satisfatória, e o surdo, em contrapartida, tem uma resposta positiva em relação à pedagogia surda. A pedagogia surda, gente, ela vai trazer o quê? A criança surda, ela precisa aprender a língua de sinais como a primeira língua e a língua portuguesa escrita enquanto segunda língua, né? Então, a gente tem aí a pedagogia surda surgindo, né, para atender as pessoas surdas e a valorização da cultura surda, do jeito surdo de ser. Aí, a gente entra, depois, gente, eu abro para perguntas, mas se vocês quiserem me interromper na medida que eu estiver falando, pode ficar à vontade, eu não vejo problema nenhum, tá? Não me incomodo, pode interromper, pode perguntar, tá? Porque agora a gente vai entrar na cultura surda. Identidade surda. A gente não fala de uma identidade só. Vocês viram que a gente tem identidades, né? O que é cultura, na verdade, né? Quando a gente pensa em cultura, cultura é um jeito surdo de ser, né? Quando a gente está falando de cultura surda. Mas cultura local, cultura de um grupo, é um jeito do grupo ser.
um jeito surdo de ser, uma especificidade desse grupo. Então, e a cultura, ela é interessante porque ela é passada de geração em geração, né? Daí a importância do surdo adulto e em contato com a criança surda. Essa relação criança surda, surda adulta, ela é necessária para que essa cultura seja transmitida. E a cultura ou identidades surdas, elas vão fazer toda a diferença no âmbito educacional, na educação de surdos. As identidades surdas, gente, elas são construídas dentro das representações da cultura surda, né? Do que eles trazem. E a gente vai ver que realmente são identidades bem diferentes umas das outras, algumas se assemelham em algumas coisas, se diferem em outra. E aí a gente tem essas identidades aqui estudadas pela Perlin, né? Então, o que a gente tem? Essas 7 que já são estudadas há um bom tempo, e depois a gente vem com mais 7 que foram estudadas pela Campelo, Ana Regina Campelo, junto com uma outra pesquisadora que eu me esqueci o nome agora, depois eu posso olhar para vocês que eu estou com um artigo aberto aqui em algum lugar no meu computador. Mas vamos lá. Identidade surda ou identidade política? Identidade surda. Gente, tranquilo sobre essa identidade. É aquela pessoa que tem orgulho de ser surda, ela se assume enquanto surda, grande parte delas são filhos de pais surdos, grande parte são filhos. Não quer dizer que aquelas pessoas surdas que nasceram de pais ouvintes não possam ter uma identidade surda. Pode sim, claro que pode, gente, claro. Ela constituiu uma identidade forte, uma identidade surda forte. Possui experiência visual, uma marca importantíssima da identidade surda. Utiliza a língua de sinais como primeira língua, utiliza a língua de sinais, é confortável para ela a língua de sinais, ela apreende a vida através da visão, usa a língua de sinais nas suas relações, certo? Tem orgulho de ser surdo, já disse isso disse outras vezes. Vai às associações de surdos, lutam pela educação bilíngue, lutam pelo reconhecimento das línguas de sinais, lutam pela criança surda estar no lugar adequado, ou seja, lutam pela mais formação de professores surdos. Então, essa militância deles política é bem forte, focada nos surdos, né? Então, a identidade surda ou identidade política, ela vai ter esse poder de ser surdo. E aí a gente vem, né, com a identidade surda híbrida, são surdos que nasceram surdos e passou um tempo nasceram ouvintes e se tornaram surdos. Pode acontecer no período pós-lingual, ou ali na idade entre 6 e 7 anos. Pode acontecer também quando eles eram pequenininhos, 3 aninhos, 4, quando ficam surdos, né, se tornam surdos com 3 e 4 anos, são muito pequenos. Mas aí, a partir de 6, 7 anos de idade, eles adquiriram uma língua oral e se tornam surdos. Mas a gente tem, por ser, né, falando sobre híbrido, né, a palavra híbrido, ela vem o quê? É aquele surdo que pode ter algum resíduo auditivo, ou seja, ele tem lembrança da oralidade, ele pode ter ali lembrança de algumas palavras da língua portuguesa, ele pode ali também ter lembrança de quando ele era ouvinte, e aí ele passa por um processo de usar a língua de sinais, aprender a língua de sinais tardiamente, mas é porque ele se tornou surdo, ele não nasceu surdo. E aí ele começa a frequentar a comunidade surda. Porque, fiquei surdo, então a língua de sinais é a língua utilizada pelas pessoas surdas ou pela comunidade surda, então vou começar a frequentar suas associações. Ele começa a utilizar das tecnologias para surdo, por exemplo, o closed caption, as legendas, né? Então ele passa a se identificar enquanto pessoa surda também. E ali ele começa a lutar pela causa surda, mas ele não nasceu surdo, mas tudo bem. Ele começa ali a
ir para a comunidade surda, mas ele ainda tem ali no pensamento dele muito resíduo auditivo ou resquício daquela de quando ele ouvia. A gente tem a identidade flutuante, vou passar rapidamente, gente, porque vocês têm isso lá no material. São aqueles surdos que às vezes não tem nem consciência de que é surdo, porque a família nem deixou ele saber que ele é surdo. Não sou surdo, não, eu ouço. Aliás, ele não ouve nada, mas ele não tem nem noção de que ele é surdo e nem noção se ele é ouvinte. Ele é muito sujeito, né? Ele fica ali às margens, ou ele sofre a influência da ideologia ouvintista, não participa da comunidade surda, não quer saber da associação de surdos, intérprete para ele não tem importância nenhuma, porque ele nem sabe língua de sinais, utiliza um dos artefatos tecnológicos enquanto para ouvir, usa aparelho auditivo. E olha para vocês verem, essas pessoas, elas seguem a identidade de ouvintes, se assumem enquanto ouvinte, não aceitam a deficiência auditiva. E outra coisa, pasmem com isso, eu tenho relatos de vários fonoaudiólogos, tem fonos que trabalharam lá na escola, que dizem para a gente assim, aqui, vocês entendam uma coisa, a família chega lá, você fala para ele assim, aqui, ele é 100% surdo, não adianta colocar um aparelho auditivo. Aí essa família insiste em colocar um aparelho auditivo. Tem esses tipos, né, essas pessoas com identidade surda flutuante, elas fazem isso. Elas utilizam o aparelho auditivo, mas o aparelho auditivo, às vezes, não faz a menor diferença para ela. Mas ela vai usar porque ela quer ser ouvinte. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ativar o mudo, beleza? E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas estão enraizadas na ideologia ouvinte. Aí nós temos aí, depois disso, deixa eu clicar aqui em cima, identidade surda embaçada, não sei língua de sinais, não sei, não oralizo, não faço leitura labial, não reconheço nada em relação à surdez, não pertenço a nenhuma cultura, nem cultura surda, nem cultura ouvinte, uma séria limitação de comunicação, vivem isolados. Gente, se vocês acham que isso não acontece, ela acontece e muito. Vou contar uma coisa que aconteceu o ano passado lá na nossa escola. Chegou um rapaz de 17 anos de uma cidade bem distante daqui de Divinópolis, distante 2h30. E aí a mãe levou ele até a escola, e ele estava o tempo inteiro, rapaz de 17 anos, com um caderno de desenho debaixo do braço. E aí ele chegou lá, né? A supervisora da escola recebeu ele. E aí ela tentou um monte de comunicação e eu sei que no fritar dos ovos eu tive contato com esse rapaz, ele estava sentado no refeitório, né? Na cantina da escola, no salão da escola, e aí eu cheguei perto dele, aí a supervisora me contou o caso dele, aí eu fui até ele, e eu perguntei para ele, fiz língua de sinais, qual o seu nome? Ele ficou olhando para mim assim, olhando pro vazio, né? Como se eu nem estivesse na frente dele. Aí eu falei para ele assim, seu nome, eu oralizei, seu nome, ele nem tinha. Aí eu peguei a minha carteira de identidade, e mostrei a minha foto e mostrei meu nome para ele. Aí eu fiz o sinal, meu nome, né? Fiz tal de nome, fiz para ele aqui. Aí ele ficou olhando para mim e eu falei, e você, cadê? Aí ele nada. Ele ficou olhando para mim. Eu falei, gente, mas não é possível que nem a carteira de identidade esse menino tem. Só que ele tem carteira de identidade. E depois a mãe dele me disse que, claro que ele tem carteira de identidade, mas mesmo porque ele precisa do BPC, enfim, um monte de coisas aí, que eu nem vou entrar em detalhes, mas ele não reconhecia ele na carteira de identidade dele. Tudo bem. Aí ele, do meio do nada, ele abriu o caderno dele. Ele abriu o caderno, aí a mãe já tinha dito que ele não tinha contato com a língua de sinais, que ele entrou para a escola regular,
inclusiva, né? Da educação inclusiva. Lá eles tentaram, de um monte de forma, tentar comunicar, mas a maioria das vezes os professores davam desenho para ele colorir, pegavam figurinha da Disney e dava para ele, fazia ele, sei lá, desenhar o tempo inteiro. E por esse motivo, ele começou a desenhar. E aí eu pedi ele para me mostrar o caderno, aí ele não entendeu, aí eu peguei o caderno dele, aí ele não me deixou pegar o caderno. Ele abriu o caderno para mim. Quando eu olhei o caderno, tinha desenho, gente, do The Walking Dead. Sabe a série The Walking Dead? Era desenho escrito The Walking Dead. E aí eu falei com ele, aí eu apontei para o The Walking Dead e fiz assim para ele. Nem sei fazer The Walking Dead, nem sei. Aí ele pegou, levantou da onde que ele estava sentado e começou a teatralizar o The Walking Dead. Ele pegava as cabeças, mordia as cabeças e fazia andando, de repente ele caía no chão, aí ele pegava, gente, isso tudo teatralizado. A mãe dele contou que ele chegava da escola à noite, né, na parte da noite, naquele período da noite, e maratonava, gente, do The Walking Dead. Ele deve ter assistido The Walking Dead umas 150 mil vezes. E aí ele assistia só aquilo, por isso que ele representava através de desenho. E eu perguntei para a mãe, e como que você comunica com ele dentro de casa? Como que você dá comida para ele? Como que você sabe que ele está com fome? Como que você... Aí ela falou para mim assim, não, eu não pergunto se ele está com fome, eu dou comida para ele. Eu olho assim e falo, acho que ele está com fome, e dou comida para ele. Eu sinto fome, eu acho que ele está sentindo, aí eu dou para ele, aí ele pega e come. É estranho isso. Esse é um tipo de identidade surda embaçada. Ou seja, ele não tem comunicação com nada. A única coisa que esse garoto, 17 anos de idade, não sabe língua de sinais, não sabe a língua oral, não sabe nada. Ele sabe o desenho do The Walking Dead. Ele se expressava só através do desenho do The Walking Dead. Se expressava, não. Só expressava o The Walking Dead. Então, inclusive, a mãe dele disse que estava muito preocupada e chateada, esperou 17 anos para procurar uma escola bilíngue de surdos, mas é porque também ela não sabia. A família é bem da zona rural de uma cidade muito pequena, zona rural de uma cidade pequena. Então, assim, ela disse que ela não tinha noção de nada disso, e sempre achou que ele tinha, a fala dela é que ele era retardado, que ele tinha uma deficiência intelectual. A identidade surda embaçada, ela tem, às vezes, traz esse estigma de que esse surdo, ele não sabe comunicar de nenhuma forma, ele deve ter uma deficiência intelectual. E ele não tinha, gente. A mãe até falou que fez vários exames neurológicos, ele não tem problema neurológico nenhum. A única e grave questão que a gente tem é de língua, aquisição de língua. Não sei se vocês sabem, mas a primeira função de qualquer língua, gente, é constituir sujeito. Se a pessoa não tem nenhuma língua, ela não é um sujeito. Ela não consegue fazer conexões. Gente, a hora que eu mostrei a carteira de identidade, por mais que esse menino não tenha nem noção de nada, ele iria apontar para a carteira da minha carteira e olhar, ia apontar para mim, ou ia pegar a dele, correr atrás da dele e me mostrar a dele. Mas ele não tem língua, portanto, ele não tem conexões enquanto sujeito. Isso é grave, gravíssimo, e existe, né? A identidade surda de transição são surdos oralizados, que estão no meio dos ouvintes, filhos de pais ouvintes, porque filhos de pais surdos, a grande maioria deles vão sinalizar, né? Internalizar a língua de sinais, mas esses tipos essas pessoas que têm identidade surda de transição, elas descobrem a língua de sinais, vou contar um caso aqui de Divinópolis. Uma menina surda, a família sempre proibiu ela de aprender língua de sinais. Quando ela era pequena, eu não estava na escola nessa época, mas a diretora, na época, que é até hoje, conta que quando ela chegou na escola, a família falou, não, ela não vai para essa escola porque eu não quero que ela aprenda língua de sinais. Eu trouxe ela só para ver o quanto é triste
surdos sinalizarem apenas. Essa foi a fala da mãe. E a mãe nunca deixou ela aprender língua de sinais, estudou numa escola inclusiva desde a mais tenra idade. Depois, quando ela formou o ensino médio, a mãe implantou, né? Ela fez o implante coclear na filha, ela passou no vestibular de fisioterapia e foi para a graduação. Na graduação, tinham surdos na graduação, não não no curso de fisioterapia, mas no curso de engenharia. E aí teve alguns dados momentos que eles resolveram reunir e fazer uma pesquisa de quantas pessoas eram incluídas, alunos incluídos na UENG na época, na Universidade Estadual de Minas Gerais, né? No qual vocês estudam, aqui de Divinópolis. E aí ela começou a ter contato com surdos. Gente, ela se apaixonou pela língua de sinais. E aí você fala, mas ela não se apaixonou, não é romantismo, é porque é uma língua natural. Essa menina, ela nasceu surda, ela já tinha internalizado nela uma cultura visual, espacial, motora. Então, a aceitação da língua de sinais, mesmo que foi tardiamente, gente, e olha que interessante, ela começou a fazer curso de língua de sinais. E começou a ir na associação de surdos, porque ela já achou maravilhoso. Ela, gente, eu sou igual a vocês. E como ela já estava adulta, né, maior de idade, ela escolheu a língua de sinais. Hoje, ela formou fisioterapia, porque inclusive a mãe entrou no curso de fisioterapia, estudou junto com ela para ajudar ela a estudar. Ela não estudou com intérprete, mesmo porque ela não sabia língua de sinais. E depois que ela terminou o curso de fisioterapia, ela entregou, né, o diploma para a mãe dela e falou, mãe, agora eu vou fazer letras libras. Eu quero ser professora de libras. Aí ela fez letras libras, sabe, gente? Ela formou em letras libras. Hoje ela utiliza da língua de sinais, ela tem amigos surdos, participou da Surdo-Olimpíada, né? Participou da competição pan-americana de natação de surdos, utilizando a língua de sinais. E ela defende a língua de sinais. É uma identidade surda de transição. Houve uma transição. Ela passa, essas pessoas, elas costumam ter um conflito cultural de ouvinte e de surdos. Eu sou ouvinte ou eu sou surdo? Mas a grande maioria deles consegue passar por essa desouvintização, que é esse termo que está aí. Ela passa a ter um olhar que eu sou surdo igual aos meus pares. Bem interessante essa identidade surda de transição. E a identidade surda diáspora, ela existiu, ela era muito marcante na década de 90, até ali para os anos 2010. A gente tinha surdos, gente, que vendiam. Você já deve ter esbarrado com algum surdo, e algum tempo atrás, de surdo que vendia adesivo, que vendia o alfabeto manual, né, para ganhar um dinheiro, e eles iam para várias cidades, e chegavam nessas cidades, eles encontravam com outros surdos e aprendiam várias línguas de sinais. São surdos, como diz a própria palavra, diáspora. São surdos que viajam muito, aprendem sinais daquela localidade, que não são utilizados na localidade que eles vivem. Então, é muito interessante. Identidade de estudo diáspora. Eu tive tenho até hoje vários amigos que, inclusive, continuam vendendo santinho, ganham dinheiro vendendo esses tipos de artefatos, né? Vendendo esses papéis, e viajam para vários lugares e trazem muito sinal. Lá na cidade tal, utiliza sinal disso, esse sinal que utiliza para isso. Isso é muito interessante. Então, só diverge, né, das identidades de transição. Por quê? Porque são surdos que, na grande maioria, nasceram surdos, não têm muito interesse pela língua portuguesa. O que eles querem é ampliar ainda mais a língua de sinais deles e o vocabulário da língua de sinais. Muito interessante essa identidade surda diáspora. E agora, por último, né, por último que eu falo, de acordo com a pesquisa da Gladys Perlin, a identidade surda intermediária ou incompleta. O que é isso? Negam a identidade surda, vive o tempo inteiro na comunidade ouvinte, não querem ter contato com o surdo, não usam língua de sinais,
A importância do treinamento oral, eles vão fazer de tudo para que a oralidade deles atinja a perfeição, né? Ou atinja ali o grau de normalidade, fazem leitura labial, não utilizam do intérprete, claro que não tem que usar mesmo, eles não sabem língua de sinais, enfim. Então, mas existe um intérprete que chama-se intérprete replicador, mas ele não chega a ser um intérprete. O intérprete replicador, que é um nome que foi dado, é aquele profissional que fica de frente da pessoa que tem identidade surda intermediária ou incompleta, ele olha para o intérprete em si e o intérprete vai oralizando o que o professor está falando. O professor fala lá, bom dia, e a pessoa que é o intérprete replicador fica assim. Então, para o professor ter liberdade de transitar na sala de aula, de escrever enquanto ele está ali oralizando alguma coisa, o intérprete replicador, e mais uma vez, é um nome dado a esse profissional, porque ele não é intérprete, ele não faz transmutação de nada, ele só replica o que o professor está oralizando, não é muito utilizado, mas pode ser utilizado para as pessoas surdas que têm identidade surda intermediária ou incompleta, tá certo? Essas pessoas, elas não utilizam língua de sinais. A grande maioria vem da cultura familiar, ou seja, a família proíbe o uso da língua de sinais. Inclusive, proíbe o contato com surdos, certo? E aí vem as outras identidades, né, que a gente chama de identidades mais novas, as outras 7 identidades que foi pesquisada pela Ana Regina Campelo, né? No artigo, eu coloquei o artigo lá para vocês verem, as 14 identidades surdas. Ela fala dessas que a gente já disse até agora, e ela aumenta mais 7, que é a identidade surda com a ASI, é aqueles surdos que utilizam o aparelho auditivo, o ASI nada mais é do que aquele aparelho auditivo que vocês já viram, né? São pessoas que se sentem bem com eles, que vão ouvir com eles. Às vezes eles ficaram surdos tardia, né? Ficaram surdos idosos, utilizam a ASI, então são identidades surdas que o ASI, ou seja, o aparelho auditivo vai dar um conforto para eles. Então, é um tipo de identidade chamada identidade surda com a ASI. A gente tem as identidades surdas do implante coclear, do IC, são aquelas pessoas que fazem o implante coclear, tá super feliz com ele, ou às vezes só colocou porque a família mandou colocar, não tá feliz com ele, mas tá lá implantado. Essa identidade surda com o implante coclear, gente, ela vai defender o implante coclear. E ela vai dizer assim, gente, você é surdo, por que você não põe implante coclear? Implante coclear é tipo o milagre da multiplicação da audição, certo? Então vem aí e eles... é a última bolacha do pacote. O implante coclear. Lá na Escola A Vida, a gente tem alguns alunos implantados, muitos. Nenhum deles ouvem bem, né? Mas o ano passado entraram 2 alunos entraram 2 alunos, uma com 10 anos de idade e o outro com 6 anos de idade. Todos 2 haviam sido implantados, não tinham contato com a comunidade surda, e ao retornar ao médico que os implantou, pediu para que eles procurassem uma escola de surdos. E até a nomenclatura que a mãe da Alice, né, de 10 anos, disse para a gente, o médico mandou a gente procurar uma escola especial de surdo-mudo. E aí a gente explicou muita coisa para ela, mas é porque hoje não, gente, isso existe há muito tempo, mas os grandes centros de implante coclear receberam várias normativas ou vários artigos norte-americanos dizendo que o implante coclear ele pode dar certo a partir da hora que mesmo você tendo implante, você tem a língua de sinais como a primeira língua realmente do surdo,
Isso é muito interessante, mas isso é pano que vocês vão discutir lá na etimologia da surdez. Identidade étnica dos surdos. É interessante essa identidade étnica, porque existe entre os surdos aquele surdo que se afirma, ele não gosta de dizer que ele ficou surdo. Ele gosta de dizer que ele nasceu surdo. Ele é nativo surdo. Porque, às vezes, ele fala assim, eu não vou deixar transparecer que eu já tive influência do oralismo, da oralidade sobre a minha vida. Então, ele costuma dizer, ele diz o seguinte, ele se assume enquanto surdo e ele, inclusive, diz, eu nasci surdo, mas ele não nasceu surdo. Né? Porque, assim, é questão de identidade positiva. É o olhar positivo. E isso é da cabeça do surdo, tá, gente? Não quer dizer que os outros surdos olham e falam, você não nasceu surdo? Você já ouviu em algum lugar do passado? Então você não tem uma internalização do ser surdo. Mas essa pessoa, ela se sente assim. Então, por isso, da identidade étnica dos surdos. Identidade surdo urubu-capu, gente, interessante demais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, da comunidade indígena urubu-capu, ou das línguas de sinais emergentes. A comunidade indígena urubu-capu, ela utiliza de uma língua de sinais que não é igual à língua de sinais a Libras. Existe a Libras, né? Enquanto quando eu chego lá e digo, olá, tudo bem? Qual o seu nome? Eles utilizam outros sinais para o sinal, outros sinais relativos à palavra nome, eles utilizam outro sinal para se cumprimentar, eles utilizam outro sinal para fazer o sinal de bom. Então, a tribo urubu-capu, depois vocês dão uma olhadinha lá no artigo, tem contando que foi uma doença, né, que se espalhou por essa comunidade indígena. Acho que, como é que é o nome da doença? Acho que é bolba neonatal, que pegou, assim, vários surdos e 2% da comunidade indígena urubu-capu é surda. E esses surdos, gente, a tribo, que não chama mais tribo, né? A comunidade indígena sabe língua de sinais, a grande parte da comunidade sabe língua de sinais para atender aos surdos indígenas, que utilizam uma língua de sinais diferente da nossa. E é interessante isso, porque não sei se vocês sabem, mas no Brasil tem, assim, registro, não estou falando estudo, registro de 9 línguas de sinais no Brasil. A gente tem a Libras reconhecida enquanto uma língua reconhecida enquanto língua de sinais no Brasil. Repetindo, a Libras é uma lei que existe uma lei que institui a Libras enquanto língua de sinais utilizada pela comunidade surda no Brasil. A Libras é uma língua enquanto lei. Mas existem outras línguas de sinais. Por exemplo, na época da pandemia, descobriu-se uma língua de sinais no Tocantins, de uma cidade pequenininha, onde que ninguém teve Covid, e lá eles viram um grupo de surdos que utiliza uma língua de sinais local. Não é a língua de sinais que nós utilizamos. Isso acontece muito, gente. Por exemplo, comunidade rural, onde que ali são parentes, né, familiares que formam uma comunidade, e aí pode, às vezes, acontecer do casamento entre primos, entre parentes, aí tem a consanguinidade, nascem surdos, e dali cria-se uma língua de sinais caseira, que é a língua de sinais diferente do que a gente utiliza. Então, é muito interessante essa identidade surda, baseada na história, né, do uso da língua de sinais do urubu-capu, mas também das línguas de sinais emergentes, que é o que a gente está dizendo. Identidade negra surda. Durante um tempo ficou discutindo, é negro surdo ou é surdo negro? Porque eles trazem o estigma de, além de ser negro, são surdos. Então, essa identidade, existe um grupo, tá, gente, de pesquisa dos surdos negros, ou negros surdos, ou surdos pretos surdos, que estudam isso e que ajudam a
alavancar essa questão de que, além de ser negro, eu ainda sou surdo, ou além de ser surdo, eu ainda sou negro. Então, dê uma olhadinha lá nessa identidade, que ela é muito interessante. Tem ali vários estudiosos, pesquisadores, que criaram esse grupo, inclusive, para fazer um estudo social sobre isso. Identidade surda unilateral é aqueles surdos que têm surdez em apenas uma orelha. Hoje em dia existe uma lei que considera a pessoa surda aquela que tem 100% de perda em um ouvido, que são os surdos unilaterais. É considerado pessoa com deficiência auditiva. E que, às vezes, eles precisam dentro da educação, eles precisam de alguma intervenção. Por exemplo, não dá para eles sentarem com o ouvido bom, né, do lado da parede. Ouvido bom, gente, é uma nomenclatura ou um termo muito utilizado entre os surdos com deficiência auditiva, aliás, entre as pessoas com deficiência auditiva, o ouvido bom e o ouvido não bom. O ouvido bom não quer dizer que o outro é ruim. Um ouvido que você ouve bem e o outro que você tem deficiência. Então, eu não posso sentar não posso colocar um aluno sentado na parede com o ouvido que ele tem a audição voltado para a parede, ele tem que estar ali livre para que ele possa ouvir. Enfim, e a identidade surda cega, a gente vai falar dos surdos cegos, né? Que a gente tem aí um modelo de educação diferente da educação de surdos. A identidade surdo cega, a gente vai utilizar ali do Tadoma, do Libras Tátil e N outros métodos que a gente pode estar intervindo para que a pessoa com surdo-cegueira possa, né, permanecer na área da educação e ser feliz ali na área da educação. Essa imagem que vocês estão vendo aí, eu fiz questão de colocar ela. Ela vai trazer para a gente uma identidade surda, que traz uma cultura surda. Em um trabalho que eu estava fazendo, eu pedi aos alunos para fazerem uma atividade de arte, né? Eu pedi eles para fazerem assim, de um lado vocês vão colocar uma imagem de coisas que vocês gostam, de um lado de uma folha A4, e do outro lado vocês vão colocar o que vocês não gostam numa folha A4 também, coisas que vocês não gostam. E essa imagem aí é de uma aluna chamada Mariana. A Mariana é formada em engenharia de produção, ela é formada em letras libras, defendeu o mestrado dela já tem 2 meses, na área da educação profissional. Ela fez a pós-graduação dela em qualidade, hoje ela é professora de Libras na UFO. E aí, nessa época, nós estávamos entre ouvintes e surdos, e ela fez esse trabalho. Ela colou o que ela gosta de fazer. Ela diz que gosta do céu estrelado, do sítio do vô dela, ela gosta de futebol, enfim. Vou correr aqui só para mostrar para vocês. Tá vendo essa imagem? Antes disso, ela sinalizou o seguinte: eu gosto... Nath, eu vou fazer aqui, ó. Acho que tá dando para me ver, Nath? Tá dando para ver? Ela fez o seguinte: eu gosto de lugar silencioso. Aí ela fez isso e fez esse sinal aqui. Ela fez 2. Eu gosto de lugar silencioso. Aí nós ficamos olhando uns para os outros, porque ela nasceu surda e tem um irmão surdo, então ela gosta de todos os lugares. Aí eu pedi ela para explicar melhor. Aí ela falou comigo assim: eu gosto, ela fez esse sinal assim, eu gosto de lugar que não tem nenhum barulho. Aí eu falei, ponto. Enfim, então você gosta de todos os lugares, né? Mas aí eu pedi a ela para mostrar a imagem de que ela estava se referindo ao lugar silencioso para ela, um lugar que não tem barulho. Aí ela mostrou essa imagem das 2 mulheres na praia, aí, né? Uma na areia e a outra na praia. Só que aí eu pedi ela para explicar, ela explicou. Eu gosto de lugar que não tem nenhum barulho. Ela fez o sinal de barulho não tem nenhum barulho. Aí ela complementou. Ela falou: eu gosto de lugar que não tem movimento de pessoas, nada, que é um lugar silencioso para ela.
E aí, o que a gente precisa entender? Por que eu quis colocar essa imagem? Gente, o surdo, com a identidade surda, ele transforma tudo que é auditivo em visual. O que quer dizer barulho para surdo? A ausência de movimento. Aquilo que não tira a atenção visual dele. É o que a Mariana quis dizer aqui nessa imagem. E isso é muito importante para a gente. Por quê? Enquanto eu vou intervir na educação de surdo, eu vou trabalhar com surdo em âmbito educacional, eu preciso entender que ele é visual. E que existe um termo para isso, que como é que chama, gente? Ruído visual. O termo é ruído visual. Quando a gente tem um aluno gente passando o tempo inteiro, isso atrapalha a visualização do surdo, atrapalha a visualidade do surdo. Então, eu preciso entender e transformar tudo em visual. Eu vou complementar essa questão que eu estou trazendo para vocês. Essa imagem aí também é da Mariana. No segundo grau, no primeiro, né, gente, no ensino fundamental, os alunos ficam lá na escola à vida e quando eles vão para o ensino médio, eles vão para uma escola inclusiva. E a Mariana, quando ela estava no ensino médio, eu fui intérprete dela no ensino médio. E aí, a professora de arte perguntou quem gostaria de entrar na fanfarra. Sabe fanfarra? Aí a Mariana levantou a mão. Enfim, eles aceitaram ela muito bem na fanfarra. Ela escolheu um instrumento que chama surdinho. Ela nem sabia, o maestro que contou. A primeira coisa que a gente fez foi o seguinte: uai, Mariana, como que a gente vai fazer para você tocar? Qual a estratégia que você tem? Ela falou: a estratégia que a gente acha é o seguinte: põe uma pessoa a pessoa que estiver do meu lado, eu dou uma olhada, a hora que ele bater com a baqueta, eu bato também. Quando ele der 2 toques na baqueta, eu olho e bato também. Só, gente, porque o surdo é visual, né? Ele vai copiar o outro. Só que não deu certo. Porque estava dando um delay, um atraso. A hora que ele batia com uma mão, aí ela tinha que ver e bater. Então estava dando um delay. Ela estava atrapalhando, né? A fanfarra. Não é que atrapalhando, estava dando problema de harmonia. Posso usar a palavra atrapalhar? Estava dando um problema harmônico, porque estava atrasando. Então, enquanto todo mundo estava fazendo pá, passava um pouquinho que ela fazia o pá. E aí nós ficamos, o maestro chamou e falou com ela: nossa, Mariana, a gente precisa, esse aqui é o sinal dela. Devia ter feito no início, desculpa, viu? Mariana, sinal dela. E aí, ele chegou perto dela e falou: Mariana, a gente vai precisar de outra estratégia. E aí, como contato com o surdo, eu assisti, eu nem vou contar a história, no fritar dos ovos, eu pensei assim: gente, surdo não é visual? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no papel o som. E é o desenho que vocês estão vendo aí, é essa imagem que vocês estão vendo. Nós sentamos com a Mariana e colocamos o seguinte: um pontinho era uma batida. E ela tinha que contar 1, 2, 3 para fazer as outras 2 batidas. Eram 9 toques, gente. Aí só tem 3. É porque esse aí eu pedi ela para mim, esse é original. E os outros papéis ficaram com ela. Aí a gente perguntou para ela: e aí, Mariana, você quer tentar? Ela falou: ixi, facinho, eu decoro rapidinho. E aí ela, como se tivesse tirado uma fotografia visual e colocou na mente essas bolinhas. Gente, isso foi numa segunda. Na quinta-feira, que era o ensaio da fanfarra, ela estava com todo todas as músicas, todos os ritmos guardados na cabeça dela em forma de bolinha visual, de escrita. Então, ela falou o seguinte, aí a gente treinou, né? Conversamos com o maestro, aqui, ó, assim é o primeiro toque. Aí ela já buscava na memória dela o desenho, né? A escrita das bolinhas. Aí ela fazia pá, 1, 2, 3, pá, pá. Pá, 1, 2, 3, pá, pá. E aí, por todos os outros toques. Gente, não precisou de mais nada. A Mariana tocou na fanfarra no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Ela foi para a faculdade fazer engenharia, tocou na fanfarra da escola mais 3 anos depois. Ela tocou 6 anos na fanfarra e ninguém ali percebia que ela era surda, porque a gente
pensou o seguinte, aqui, surdo não é visual? Vamos tentar tornar o som visual? Ô, gente, nada mais claro quando a gente olha uma partitura musical, né? Então, eu queria só compartilhar com vocês que o surdo, ele é visual. Identidade visual e vai ajudar a gente enquanto educação de surdos, né? Na área da educação de surdos. Esse fragmento de texto do livro O Voo da Gaivota, de Emmanuel Laborie, ou Emmanuel Labour, não sei como que pronuncia, essa surda francesa, ela escreveu esse livro, O Voo da Gaivota. Quem ainda não leu, leia. Ele é maravilhoso. E olha o que a Emmanuel Laborie diz sobre ser surdo. Gente, maravilhoso isso. Dentro desse texto, você tem características da cultura surda, da identidade surda política. Dá uma olhada aqui, ó. Recuso-me a ser considerada excepcional, deficiente. Eu não sou. Eu sou surda. Para mim, a língua de sinais corresponde à minha voz. Meus olhos são meus ouvidos. Sinceramente, nada me falta. É a sociedade que me torna excepcional. O Voo da Gaivota. Maravilhoso, gente. Lê esse livro. Não, leia. Tem ele em PDF, existe. Dá uma olhadinha nele. É um livro, eu já li ele várias vezes, eu não tenho ele, eu peguei emprestado, já devolvi, claro. Mas é maravilhoso. Aí dentro, gente, tá identidade surda, assim, completa. Ela fala que ela não é deficiente, ela é surda. Se assume enquanto surda. A língua de sinais vai substituir a voz dela. Ela não precisa da língua oral, apesar da necessidade da língua oral, mas a língua de sinais vai fazer com que ela se comunique. Ela fala ali que os olhos dela vão substituir os ouvidos, ou seja, ela é visual. E essa palavra excepcional aí, gente, é porque na época que ela escreveu o livro, a palavra excepcional é a mesma coisa hoje de que pessoa com deficiência intelectual ou pessoas com síndrome de Down, na época, tá? Então, fica aí essa fala da Emmanuel Laborie. Aspectos da cultura surda, já falei sobre eles, vou passar isso rapidamente. O surdo é visual, apreende a vida através da visão. Ele tem orgulho de ser surdo. Orgulho de ser surdo, além de ser orgulho de ser surdo, ele tem orgulho de utilizar a língua de sinais. Ele utiliza a literatura surda, né? Artes visuais, luta pela política surda, enfim. Aqui é só uns exemplos de artefatos culturais da experiência visual. Lá na Escola Vida, o nosso sinal, né? Ele além de ser sonoro, ele é luminoso também, né? Então a gente tem essa cultura surda lá internalizada lá dentro da escola. Mas é só um exemplo. A língua de sinais é extremamente importante. E agora a gente vai falar rapidamente Deaf Breed, porque meu tempo está corrido. Deaf Breed, o que significa? Orgulho surdo. Eu não sei se vocês viram, né? Eu deixei lá para vocês o vídeo, né? Do Deaf Breed, que é uma interpretação do texto que eu deixei lá para vocês lerem. Gente, isso é interessante demais. Quando a gente vai referir ao Deaf Breed, né, que é o orgulho de ser surdo, não é apenas porque eu utilizo a língua de sinais, vai muito mais do que isso. Hoje em dia a gente tem até o termo Deaf Power, né? O poder surdo, esse poder de militância, esse orgulho surdo, ele traz essa identidade surda de lutar politicamente, de ter orgulho de ser surdo, de ter orgulho da língua dele, de lutar pelas crianças surdas, mesmo eu sendo adulto, mesmo eu não tendo uma educação bilíngue, mas eu vou lutar para que que a criança surda tenha a educação bilíngue. É isso que significa o orgulho surdo. Né? Então, vocês têm lá um artigo que é maravilhoso, pequeno, dá para ler, muito lindo, né? Vocês vão deliciar nesse artigo, falando do orgulho surdo. Agora a gente tem aqui, né, o do Deaf Again, né, que significa ganho surdo. Gente, muito, muito, muito legal o vídeo do Deaf Again, né, que é o ganho surdo. Essas duas imagens que estão aí, elas mostram um pouquinho do ganho surdo, certo? As vantagens de ser surdo. É mais ou menos isso.
o surdo, gente, eu já tive, e tem vários alunos que utilizam muito desse deaf gain, ou do ganho surdo. Eles falam assim, gente, olha que sorte eu ser surda. Eu não sei, esse barulho, tem um vídeo no Instagram da Fiorella, né, da surda, né, da Fiorella, daquela criança surda, e o pai dela é surdo, a mãe é surda, os filhos são surdos, e é muito interessante que o pai fala, olha que a Fiorella numa barulheira danada, a menininha dormindo, e eles fazendo uma algazarra danada, e a filha surda dormindo. Essas duas imagens, por quê? Porque ela é surda, então não atrapalha. Essas duas imagens aí mostram um pouquinho desse ganho surdo. As vantagens, entre aspas, de ser surdo, enquanto ali os ouvintes não podem comer e conversar ao mesmo tempo, que é falta de educação, o surdo pode comer e sinalizar ao mesmo tempo. Olha que vantagem, né? Então, assim, são pequenas coisas, mas que eles estão dizendo para vocês que é um ganho, sim, ser surdo. É muito bom ser surdo. Enfim, um pouquinho só sobre o conceito de ouvintismo e audismo, essa dominação do ouvinte sobre o surdo, né? Essa questão de se colocar enquanto vantagem ser ouvinte e desvantagem ser surdo, organizar todo o processo escolar em pensamento ouvinte e que está achando que está colaborando com as comunidades surdas, achando que está colaborando, coitadinho do surdo. Gente, esse pensamento ouvintista, auditismo, né, também considerado, chamado de auditismo ou ouvintismo, é um tipo de relação que é um preconceito explícito, ou pode ser implícito também, de que ser ouvinte é superior a ser surdo, por isso dessa questão de que vamos colocar todos os surdos para aprenderem a leitura, fazer leitura labial, né? Aqui, minha menininha chegou aqui agora, não sei se vocês estão vendo ela. Ela tá aqui, ó, mas eu não sei, eu não estou conseguindo nem me ver. Mas vamos lá, Pipi, vamos para lá. Vai lá, tá com o papai. Tá bom, vou arrumar para você. Desculpa aí, viu, gente? Vida de mãe com criança junto é desse jeito, tá bom? Tá. Vamos subir ela um pouquinho aí. Então, vamos lá. Continuando com o nosso ouvintismo e nosso audismo. Essa relação de domínio cultural, inclusive, de achar que a cultura surda não é importante, de não dar atenção para o sujeito surdo, que o ouvinte é que pensa pelo surdo. Ai, nem vale comentar. Falando um pouco das leis, não vou ficar aqui presa nas leis, vou falar um pouquinho só de cada uma, né? A gente tem a Lei 10.436, uma famosa lei que institui a Libras enquanto língua de sinais, uma língua reconhecida no Brasil enquanto língua. Mais uma vez, eu vou ressaltar, já disse isso na primeira aula, vou dizer novamente, não é uma língua oficial do nosso país, a língua oficial do nosso país é a língua portuguesa, não é a segunda língua do nosso país, quem dera, é uma das línguas do nosso país. A lei das 10.436 é uma lei muito pequena, mas, né, que traz ali pouquíssimos artigos, mas ela vai dizer que a língua de sinais é uma língua utilizada pela comunidade surda, e no finalzinho lá, em parágrafo único, diz que a Libras não substitui a língua portuguesa escrita, certo? A gente tem o decreto 5626, que é gigantesco, o decreto vem para complementar a lei 10.436, aonde ela vai trazer, né, vários, nossa, contribuiu muito pela educação de surdo, vai falar da educação bilíngue de surdos, vai situar quem que é a pessoa surda, quem que é o sujeito com deficiência auditiva, vai falar sobre o Letras Libras, vai, né, falar do curso de vocês, vai instituir o ProLibras, né, a banca de proficiência, vai instituir também classes bilíngues. Então, é um decreto muito importante, vai instituir, né, que a obrigatoriedade do ensino da disciplina de Libras, do ensino da Libras enquanto disciplina dentro das graduações de licenciatura para os fonoaudiólogos e do normal superior. Então, assim, é uma lei que vai falar sobre acessibilidade,
Então, é uma lei, é um decreto, na verdade, muito importante para a gente. Depois a gente tem aí a Lei 14.191 de 2021, que quem assistiu, participou da live, sexta-feira foi maravilhosa, né? Gente, que live, né? Maravilhosa, que aconteceu na sexta-feira, né? Agora eu vou destacar a professora Márcia, porque ela falou da educação bilíngue de surdos, e ela falou dessa lei, né? Conhecida como a Lei da Educação Bilíngue de Surdos, que altera ali a Lei de Diretrizes e Bases, incluindo a educação bilíngue em como uma modalidade de ensino independente da educação especial, independente da educação inclusiva. Uma lei importantíssima. A Lei 14.704 de 2023, vocês podem ver que foi agora, né? Recente, 2024, que é a lei que vai complementar, regulamentar ou regularizar, na verdade, a Lei 12.319, que é a lei de baixo. Essas duas leis vão falar sobre o intérprete de Libras, tá? Então, depois a gente vocês podem dar uma olhadinha lá, tem muita coisa que foi cortada, que não foi aceita. Então, essas leis são muito importantes para a gente incluir, inclusive, atualmente, pensar na educação bilíngue de surdos. Eu preciso falar para vocês de inclusão, né? A inclusão, a gente, hora nenhuma, fala que ela não é boa, ela é muito boa, né? Agora, dizer que incluir criança surda em classe de ouvintes ou numa escola em que se pensa só para ouvintes... Ai, meu Deus, pensa aqui, gente, você pega uma criança surda de 4 anos de idade e coloca um intérprete para ela, o que vocês acham disso? Complicado, né? A gente não tem esse feedback, né? Esse feedback do surdo, porque ele não sabe língua de sinais. E daí? Né? Então, a inclusão hoje ela precisa sofrer muito uma reforma. Né? Eu trabalhei na educação inclusiva, gente, 10 anos, enquanto intérprete de língua de sinais. A gente tinha pouquíssimos surdos, pouquíssimos professores ouvintes que pensavam no surdo, no material para surdo, numa avaliação que condizia com a pessoa surda e acabava virando exclusão mesmo. Então, assim, a inclusão, em algum momento o surdo ele precisa ser incluído na educação, por exemplo, no segundo grau. Aqui em Divinópolis, por exemplo, a inclusão funciona bem a partir do segundo grau, porque o aluno já teve toda uma boa aquisição, não estou falando que aquisição pronta, não. Ele teve uma boa aquisição de língua de sinais, contato com outros surdos, ele já teve contato com intérpretes e etc. E aí ele já tem uma cultura surda internalizada, uma subjetividade. Aí quando ele entra lá no segundo grau, tudo bem, ele já está ali numa educação inclusiva, sabendo que ele pode utilizar do intérprete e que ele pode lutar para a escola ter um material que seja acessível a ele, enfim. Então, ele já tem uma consciência de luta, né, de bater de frente, em dizer que das barreiras que estão acontecendo na escola, enfim. Então, assim, não existe, assim, a possibilidade de a gente ter uma universidade bilíngue. Então, na universidade, o surdo vai ser incluído também. Então, a gente tem etapas que a inclusão ela é extremamente importante, ela é essencial mesmo acontecer. E isso, assim, vale uma discussão muito grande, mas a gente nem vai falar muito sobre isso, a gente vai depois, vocês podem ter certeza disso, que a gente vai proporcionar mais lives para que a gente possa conversar sobre isso. Educação inclusiva, educação bilíngue de surdos e daí por diante. E quase finalizando, educação bilíngue de surdos, o que é uma educação bilíngue de surdos? Gente, não é só o bilinguismo, tá certo? Não é só o bilinguismo. O bilinguismo é uma modalidade, né? Uma forma da educação de surdos, de uma filosofia, né? Que a gente vai utilizar na educação de surdos, mas a educação bilíngue de surdos, ela não é apenas saber 2 línguas. Ela não é apenas transitar por 2 línguas. Não é simplesmente eu ensinar a língua de sinais como primeira língua e depois a língua portuguesa enquanto segunda língua. A educação bilíngue de surdo vai muito mais do que pensar só em 2 línguas. Por que ela vai muito mais do que isso? Gente, uma escola bilíngue de surdos, uma sala bilíngue de surdos,
uma escola polo bilíngue de surdos? Não sei. Uma escola bilíngue de surdos, um ambiente bilíngue de surdos, ela vai envolver profissionais que saibam a língua de sinais e a língua portuguesa, sejam bilíngues. A gente precisa de profissionais surdos, principalmente para lidar com as crianças surdas. Lá na escola, a vida, né, que eu vou contar muita experiência para vocês, porque é o que eu vivo mesmo. A professora surda lá da escola A Vida, ela faz rodinha, né, com os meninos de 4, 5 anos. Ela senta lá, gente, e é muito natural isso. Ela pega a mochila de um e faz aqui, pega a mochila, abre a mochila, faz o sinal de mochila. Ela não utiliza da língua portuguesa naquele momento. Ela utiliza da língua de sinais. Ela faz o seguinte, ela abre a mochila, pega lá a toalhinha e fala, ela não faz sinal toalha, não, gente. Ela mostra a toalha, faz o sinal da toalha e usa para quê? Para lavar a mão. Aqui, ó, vamos guardar a sua toalha em tal lugar. Ó, a sua toalha, fulano, a toalha do fulano ali, do surdo, sei lá, do Pedro, é azul. Olha, a toalha da Alice é rosa. E ali, gente, esse aprendizado de L1 é natural. É natural, não é em nada imposto. Vamos ensinar a língua, para tudo. Aí mostra a toalha e faz sinal, toalha, tira a toalha. Não é assim, é tudo contextualizado. A gente tem também, gente, desde as meninas que trabalham na cozinha, né, da secretaria, todas sabem língua de sinais. Ali a gente tem um ambiente linguístico. A gente tem um ambiente, a gente tem um input, ou seja, a gente tem a influência da língua de sinais, a influência cultural, a gente tem materiais que não são adaptados. Eu não gosto da... Gente, de verdade, eu me sinto incomodada com a palavra adaptado. Eu uso a palavra adequado, porque a palavra adaptado, ela parece que você pegou uma coisa e fez... deixa eu pegar uma expressão aqui, eu não queria falar essa expressão, mas tipo, de qualquer jeito, sabe? Você pegou uma coisa de ouvinte e quer colocar, embutir no surdo, uma coisa que foi pensada para ouvinte. Quando você fala de adequado, você pode até utilizar de materiais que já existem, mas você está pensando no surdo e você adequa àquela especificidade que o surdo tem, que é visual, na língua de sinais. Aqui embaixo, primeiro eu esqueci de contar para vocês que essa logomarca aí, que está aí para vocês, é a logo da escola A Vida, né, da Escola Bilíngue de Surdos A Vida. E aqui eu vou mostrar um pouco do meu dia a dia enquanto profissional que trabalha em uma escola bilíngue de surdos. Gente, eu sou lá da Escola A Vida, eu sou professora de ciências e de arte, né? Mesmo porque a minha primeira formação é biologia, por isso que eu sou professora de ciências e tenho uma graduação em arte também. E lá, eu vou falar mais na área das ciências, né? Que eu trouxe mais material aqui, porque por falta de tempo não peguei mais material para mostrar para vocês. Gente, lá na Escola A Vida, ou lá na escola Dom Antônio Valadares, que é uma escola inclusiva aqui, que os alunos são encaminhados para lá, todo o nosso ambiente tem plaquinhas em língua de sinais. A gente tem para banheiro, a gente tem ali, né? Vocês podem ver que tem ali o sinal de banheiro, tem a palavra em português banheiro e a gente tem o alfabeto manual, porque o alfabeto manual, gente, ele é um recurso muito importante para o ensino-aprendizado do português enquanto segunda língua, do português escrito enquanto segunda língua. Então, o que acontece? A gente utiliza dessas plaquinhas e do alfabeto manual também. Nós temos aqui, eu faço vídeos para explicar o dever de casa, as atividades para casa. Eu faço vídeo complementar para mostrar, eu dou a aula, depois eu faço vídeos complementares, eu faço vídeo e mando para eles estudarem. Aqui vocês podem ver aí um cartaz em rosa. Eu sempre faço o seguinte, por quê? Porque eu acredito, né, que a educação bilíngue, o aprendizado da língua de sinais enquanto primeira língua, não é só o professor de Libras, a surda que tem lá na escola, não é só ela que ensina a língua de sinais. Eu, enquanto professora de ciências, eu também contribuo para o aprendizado de língua de sinais enquanto L1.
E também contribuo com o ensino de língua de língua portuguesa escrita enquanto L2. Aqui vocês podem ver aí num cartaz em tom rosa, 2 cartazes em tom rosa. Eu sempre faço o seguinte: quando eu vou introduzir algum assunto, eu sempre introduzo contando um caso. Eu já começo fazendo umas perguntas. Nessa disciplina aí, nesse conteúdo, é sobre alimentos. Alimentos, proteínas, carboidratos, lipídios, né? Aí, vou fazer o sinal para os meninos aqui, ó. Proteínas, carboidratos e lipídios, que é gordura, lipídios. Beleza, tá lá. O que acontece? Eu introduzi esse assunto assim. Gente, o que você comeu hoje? Você almoçou? O que você almoçou? Aí ele me conta, almocei carne, arroz, feijão, olha. E você? Você tomou café hoje de manhã? Tomei. Aqui na escola. O que vocês merendaram aqui na escola ontem? Vocês viram lá no cardápio? Qual que é a merenda de hoje? Quando vocês chegaram na escola, vocês lancharam o quê? O que você costuma comer de noite? Aí eu estou conversando com eles sobre alimentos, eles vão me dando feedback, o que eles comeram. E aí a gente começa. Aí eu vou dizendo para eles, vocês sabiam que carne pertence a um grupo que ajuda na construção do corpo? Aí eu faço o sinal de proteína para ele. E eu não falei em nenhum momento, eu dei o feedback de língua portuguesa para ele. Em um outro momento, eu vou falar para eles, esse sinal aqui de proteína é chamado em língua portuguesa de proteína. Eu preciso mostrar a língua portuguesa para ele. E digo para ele que ajuda na construção do corpo. Carboidrato, a mesma coisa. Depois de tudo isso, aí eu vou fazer com que eles me deem o feedback. Vamos recortar aí nas revistas, vamos montar um quadro do que é. Faz um recorte para mim dos alimentos que são carboidratos. Eles foram lá e fizeram e colaram ali. E aí eu coloco ali a palavra carboidrato, português enquanto L2. A gente tem ali as imagens, porque surdo é visual. E nós temos ali, não dá para ver porque está pequenininho. Eu posso até disponibilizar, eu posso colocar esse slide lá também para vocês ampliarem e ver. Tem um aluno, eu perguntei ao aluno, quem aqui quer ser o nosso modelo? Quer tirar uma foto e colocar ali? Aí o aluno fez lá. Uma aluna fez o sinal de proteínas, ela faz o sinal, tem a imagem dela fazendo proteína, está escrito lá proteínas, e tem ali embaixo, em língua de sinais, construção do corpo, em língua de sinais. Então, aqui, gente, a gente... o que a escola bilíngue ela tem? Ela tem um currículo diferenciado, ela pensa no surdo. Então, a escola bilíngue, além de ter o bilinguismo, ela também leva em consideração a cultura surda, ela também leva em consideração a pedagogia surda, ela leva em consideração materiais visuais, materiais adequados. Esse aí que tem os alunos, eu peço eles para trazerem de casa material, ou eles fazem em casa. Vocês vão pegar na casa de vocês vão pegar o óleo, e do óleo vocês vão misturar água com óleo. Depois vocês me contam o que aconteceu. Na próxima aula vocês vão vir aqui à frente e vão contar para mim o que aconteceu. E aí eu já vou introduzir o quê? O tema de química, que é mistura. Homogêneo, heterogêneo. Então, gente, o que acontece? A educação bilíngue de surdo, ou uma escola bilíngue de surdos, ela é feita, ela é pensada nos surdos, nos alunos surdos. Enfim, falei demais. Tá. Mesmo nós atrasamos para entrar, viu, Nath? Você viu lá que problema? Você viu, Nath? Viu? Mas vai dar certo. Na próxima a gente entra direitinho. Pessoal, eu vou abrir uns minutinhos para pergunta. Não vou me estender mais, mesmo porque depois as pessoas não conseguem nem assistir no YouTube. Alguém quer dizer alguma coisa ou quer perguntar? Por favor, pode ficar à vontade. Se eu não conseguir responder hoje, vocês podem colocar lá no fórum de dúvidas, fórum de notícia. Eu não sei se eu criei um fórum de dúvida. Criei, o Wellington e Leidiane, eu criei. Ixi, eu não lembro. Não lembro. Me perdoe. Não lembro. Tá, enfim.
Antes de abrir para as perguntas mesmo, enfim, gente, deixa eu contar para vocês, me perdoe pelo problema do fórum. Eu arrumei uma confusão com o fórum. Eu não sei o que eu fiz, que eu apaguei os fóruns. Não sei o que eu fiz. Desculpa. Não sei o que eu fiz. Mas está tudo lá sim, organizadinho. Abriu sim. Tem logo no início tem fórum de dúvidas. Inclusive tem duas mensagens não lidas aqui. Depois eu vejo. Tá, eu também dou uma olhadinha lá, gente. Pode colocar. Aqui tem uma dúvida. Pode colocar que eu respondo. Se Deus quiser, eu ou os meninos, né, os tutores, a gente consegue responder vocês. Professor, eu tenho uma dúvida. A diferença entre surdo e deficiente auditivo, por favor, é errado dizer deficiente auditivo? Vamos lá. Não. É porque são pessoas diferentes, sabia? Eu vou tirar o slide, tá? Para ficar melhor, principalmente para os meninos que estão interpretando aí, para os surdos que também estão vendo. Hoje em dia, a gente tem uma diferença, Mariane. Mari, deixa eu te contar. Sabe aquele decreto 5626, que está lá para a gente pensar nele, estudar ele? Ele traz uma definição, um conceito de pessoa surda e outro conceito de pessoa com deficiência auditiva. Lá está dizendo o seguinte: pessoa com deficiência auditiva é aquela que tem perda auditiva acima de 41 decibéis em ambos ouvidos, ou seja, bilateral. Perda de 41 de cá, perda de 41 de cá, já é considerado pessoa com deficiência auditiva. E ponto. Aí, no mesmo decreto, vem falando assim, a pessoa surda é aquela que apreende a vida através da visão, usa a língua de sinais quanto primeira língua, e tem experiências visuais e tem uma cultura surda. Então, o que acontece? Enquanto a nomenclatura deficiência auditiva, ela está ligada ao estigma, ao paradigma da cura. De quanto de perda você tem é o quanto que eu preciso intervir sobre a sua cura. É aquele paradigma médico da cura, sabe? Clínico, é isso que eu quero dizer. Paradigma clínico. Eu olho para a pessoa, ela tem uma deficiência, portanto, falta nela algo, eu vou colocar nela. Essas pessoas com deficiência auditiva, elas não usam língua de sinais. Às vezes, ele pode ter uma perda de 100%, mas ela não usa língua de sinais. Ela não tem uma cultura surda, não aceita a língua de sinais, não tem contato com o surdo, essa pessoa com deficiência auditiva, e a visão vamos tentar curar. Por isso que põe o implante, por isso que usa o aparelhinho, por isso que usa várias tecnologias para que ele possa se tornar normal. Já no conceito de surdo, vem da cultura surda. Eu me aceito quanto surdo, eu sou feliz sendo surdo, é a sociedade que me torna... que me rebaixa, eu estou muito bem, obrigada, tenho orgulho de usar a língua de sinais, tenho orgulho da militância política. Então, esse é o conceito que o decreto traz e que é o conceito de cultura surda. E dentro de algumas secretarias de educação, é bem discrepante. Coloca lá, pessoa surda tem direito ao intérprete de Libras. Aluno com deficiência auditiva não tem direito ao intérprete, mas é por causa do conceito de que pessoa com deficiência auditiva não sabe Libras. Aí tem realmente uma separação grande entre esses dois conceitos, viu? Obrigada a vocês por ficarem comigo até agora. Eu preciso liberar os meninos, gente. Interpretar esse tempão todo não é fácil. Eu sou intérprete, eu sei o que é. Nath, Isaac, love vocês. Gente, olha, amem esses meninos, por favor, porque o trabalho deles é essencial e eu vou dizer para vocês, é árduo. Aline, ela perguntou, como faço? Te mandei mensagem pelo mundo, mas estou aproveitando que estamos ao vivo por aqui. Se você quiser perguntar de uma vez, aí vai ser a última pessoa, gente, porque realmente eu preciso liberar os meninos, pelo amor de Deus, coitados, os meninos, não é coitado de que eu sei que é árduo, tá, Nath? Tá, Isaac? Se você quiser, Aline, colocar lá, pode ficar à vontade, ou se você quiser perguntar por aqui, também a gente tenta responder, tá bom?
Deixa eu perguntar por aqui, então. Que eu tinha colocado que o primeiro fórum, eu vi que tem 3 coisas lá para fazer. Aí o primeiro fórum de implante coclear, não sei o quê, tá fechado. E assim, é tanta coisa que a gente tem que eu não vi esse aí. Aí quando eu fui abrir antes de ontem, tá fechado. E aí eu lembro que na última aula a senhora falou que ia estender os prazos. Como que eu faço para fazer essa atividade? Eu vou voltar, eu achei que eu já tinha liberado todas. Então eu vou lá e vou olhar para você. Eu vou liberar, eu já liberei as atividades avaliativas, eu liberei todas até dia 20, vocês viram? Acho que sim. Isso. Eu acho que já fiz você é do Polo de Belo Horizonte? Isso. Então é isso. A gente libera lá, tá bom? Nós vamos deixar tudo estendido até dia 20. Todos os fóruns, todas as atividades, tá bom? Até dia 20. Então. Beleza, obrigada. Ou por nada. Vamos liberar sim, viu? Gente, qualquer coisa também pode mandar pra gente. Meus amores, vou finalizar. Eu que agradeço demais vocês terem ficado comigo. É pouco tempo demais, meu Deus do céu. E eles pedem pra gente dar em 2 aulas uma coisa que dá um semestre inteiro, meu Deus. Né? Mas qualquer dúvida, gente, por favor, fiquem à vontade em tirar as dúvidas lá. Recadinho sobre atividades complementares, até sexta-feira vai estar lá as porcentagens, tá bom? É porque precisa ser aprovado primeiro. Combinado? Beijo. Parar de gravar, né? Mais uma vez, obrigado, Nath. Obrigado, Isaac. Fã de vocês. Gente de Deus, tinha parado de gravar. Não estava gravando, não. Engraçado, para mim tá aparecendo o tempo rodando aqui e a bolinha vermelha. Você consegue parar de gravar, Wellington? Dá uma olhada, às vezes você consegue, por favor. Deixa eu ver aqui. Essa reunião sobre a fotografia de jeans. Não, tá rodando, mas parar de gravar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Por favor. Se não, não tô perdida. Aí, parou. Parar a gravação.